Glória a Deus. Queridos, nesse 1º de maio, eu quero dar uma palavra, em seguida nós vamos orar. E eu já quero falar para você que está aí na sua casa, né? Se você tiver um objeto que represente a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho, seja ele você um funcionário ou um autônomo, você pega aí algum objeto, pode ser uma chave, pode ser um cartão, pode ser a sua carteira de trabalho ou as suas próprias mãos, né? Porque daqui a pouco, no final, nós queremos orar e nós queremos abençoar para que Deus abençoe você, para que Deus guarde sua vida, para que Deus guarde seu trabalho, para que o Senhor te abençoe e que você possa realmente ser um homem e uma mulher abençoada e próspera, sendo guiado pelas mãos do Senhor. Dentro disso, irmãos, uma das coisas muito importantes que nós precisamos entender é a respeito da segurança de estarmos na presença de Deus. A palavra de Deus, ela nos promete uma segurança. Ela não promete que nós não passaríamos pelos problemas. Ela não promete que nós estaríamos imunes, blindados de toda e qualquer situação. O próprio Jesus disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse também que no mundo nós passaríamos por aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque ele estaria conosco. Eu tenho dito aqui, né? A questão não são as circunstâncias, a questão não são as tempestades. Os próprios discípulos certa vez entraram no barco e Jesus estava com eles no barco. E mesmo Jesus estando com eles no barco, o barco enfrentou uma grande tempestade. Então andar com Jesus, estar na fé, não implica sermos blindados, estarmos dentro de uma bolha, dentro de uma redoma, e que nada de mal, que nada de errado pode acontecer conosco. Nós não temos essa garantia, não temos essa promessa da palavra de Deus, mas nós temos uma promessa de que Ele estaria conosco. E quando o Senhor está conosco, aí acontece toda a diferença. A diferença não é o que você está passando, aonde você está passando, como você está passando. A diferença é com quem você está passando nessa tempestade. Jesus estava naquele barco, ainda que eles tivessem enfrentado uma tempestade muito grande, a ponto de deixá-los apavorados e desesperados, eles não naufragaram. Às vezes a gente fica angustiado, né? Você olha para a sua vida financeira, você olha para o trabalho, você olha para o quadro que está nesse mundo vivendo. Às vezes a gente fica preocupado, você pode até ficar ansioso, mas eu quero dizer uma coisa para você: não tire os seus olhos do Senhor, não deixe de ter Jesus junto com você no seu barco, porque se Ele estiver com você, aí sim você vai ter a garantia de que você não vai naufragar. Salmo capítulo 37, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia aí. Se você não tem, você pode nos acompanhar aqui pelo telão. Você que está na sua casa, o versículo vai estar passando para você aí. Nós vamos ler o versículo 3 em diante. Do versículo 3, nós vamos ler até o versículo 7. Diz assim, Salmo 37, verso 3: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. O que o salmista continua dizendo? O que Davi continua dizendo, que foi o autor desse salmo? Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Verso 8. Falei que ia ler até o 7, mas vamos ler um pouquinho mais. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor
possuirão a terra. Às vezes você olha, o que Davi estava dizendo? Porque às vezes nós olhamos, estamos fazendo certo, estamos caminhando direito, e parece que as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria que acontecesse. E quando você olha para alguém, você vê o cara faz tudo errado, os negócios dele são tudo errado, é a base da mentira, é a base do engano, a base da corrupção, e parece que as coisas para ele estão dando certo e para você não. Está dizendo, não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, aquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, porque isso certamente não vai te ser bom. Mas confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele, e o mais Ele fará. Não há nada melhor nessa vida do que confiarmos nessa palavra, confiarmos em Deus de todo o nosso coração, lançarmos a nossa vida nas mãos dele e sermos cuidados por ele. O grande problema é que muitas vezes nós estamos tomados por uma ansiedade muito grande. Nós ficamos ansiosos, queremos ver as coisas acontecerem muito rápido. Principalmente quando a gente vem para a fé, né? Às vezes a gente se depara com as pessoas que vêm para a fé, elas começam uma jornada, porque todo mundo tem um começo, como Deus ministrou no coração de algumas pessoas aqui. Não é o fim, é o começo. A fé, o caminhar, o entregar a sua vida nas mãos de Deus, se lançar nas mãos de Deus, não é o fim, é o começo de uma nova jornada. Mas essa jornada precisa ter paciência, precisa aprender a crer. Às vezes nós passamos anos e anos da nossa vida vivendo de acordo com os nossos interesses, vivendo de acordo com a nossa vontade, vivendo de acordo com a nossa carne, fazendo tudo de errado que existe nesse mundo. E de repente nós vimos que não chegamos em lugar nenhum, pelo contrário, a vida está indo de mal a pior, e nos lançamos nas mãos do Senhor. E aí precisa começar um processo de uma transformação. A questão é a ansiedade do nosso coração, que é tomada de uma maneira muito grande. Eu vivo 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos da minha vida de acordo com o que eu sempre tive vontade de fazer. Andei pelos meus caminhos e agora, em poucos meses, poucas semanas, Deus tem que mudar todos os anos de besteira que eu fiz na vida. Não, não é assim. Não é assim. Deus, preste atenção numa coisa, irmãos. Deus não é mágico. Deus é um construtor. Deus, ele vai construir. Por isso que Jesus disse assim, que você não pode esconder uma cidade que foi edificada sobre o monte. Jesus lá em Mateus, ele fala assim, olha, o homem sábio, aquele que teme ao Senhor, é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele cita dois exemplos, um que edificou a casa sobre a rocha e um que edificou a casa sobre a areia, sem fundamento, sem alicerces. O texto não diz, mas é lógico, a gente sabe, como qualquer pessoa aqui que entende um mínimo de construção, provavelmente esse que construiu a sua casa em cima da areia, ele concluiu a construção mais rápido do que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Por quê? O que construiu sobre a areia fala daquela pessoa que caminha de acordo de qualquer maneira, que não estabelece os seus fundamentos. Por exemplo, nós vamos começar aqui, coloca para mim o banner aí da semana que vai acontecer a partir do mês que vem aqui na igreja. Deixei esse momento, esse mês, né? Mês que vem, nós estamos no dia 1º. Nesse mês de maio. A partir do mês de maio agora, toda quinta-feira aqui na igreja, nós teremos uma série chamada Princípios. Nós vamos falar sobre os fundamentos da nossa fé. Vai ser uma série que ela vai durar, eu acredito, o mês de maio, o mês de junho e provavelmente vai até o mês de julho, onde nós estaremos trabalhando assuntos
que são princípios importantes da nossa caminhada cristã, que nos ajudam a preparar um alicerce, estabelecer um fundamento. Por que muitas vezes as pessoas, elas não permanecem no reino de Deus? Elas tomam uma decisão sincera, elas se entregam para Jesus, elas querem seguir Jesus, mas elas não conseguem permanecer, porque elas não edificaram a sua vida em cima de fundamentos. Como a pastora Débora ministrou no último domingo, quem estava aqui viu. Muitas vezes nós estamos olhando na nossa caminhada e nós estamos correndo atrás de coisas agora, de bênçãos, de situações, e estamos esquecendo de olhar para o final, para a reta final, para o nosso alvo, que é o Senhor. E a gente fica se distraindo, perdendo o foco com as guerras e muitas vezes correndo atrás para resolver os problemas e esquecendo do nosso alvo, que é Jesus. E é por isso que muitas pessoas se perdem no meio da caminhada, porque se o meu propósito é apenas um alvo, apenas uma coisa que eu quero resolver, depois que resolve, acabou. Você lembra daquela passagem que a Bíblia relata, que Jesus curou 10 leprosos? Diz a palavra de Deus que quantos voltaram para agradecer o Senhor? Apenas quanto? Um. Os outros 9, nunca mais se fala nada deles. Eles estavam apenas preocupados em resolver a sua situação de saúde. Eles queriam apenas ser curados. Tanto que Jesus vira para aquele, dá uma instrução que os outros 9 não receberam. Jesus fala assim para ele: olha, não foram 10 os que foram curados? Vá. Não viva mais de maneira errada, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Provavelmente, irmãos, aquela enfermidade foi consequência de atitudes de pecados errados da vida daquele homem. Somente um que voltou para seguir Jesus, para agradecer, para buscar a Ele, recebeu a instrução. Um dia na eternidade nós vamos saber como ficou a vida daqueles 9. Talvez voltaram a praticar as coisas que gerou aquela enfermidade, aquela lepra na vida deles, e morreram novamente leprosos. Por quê? Porque não voltaram para Jesus. Então nós vamos estabelecer todas as quintas-feiras agora essa série chamada Princípios, para nos ensinar a respeito de fundamentos importantes da palavra de Deus, como perdão, amor, aliança e tantos outros fundamentos importantes da nossa caminhada da fé, para fazer com que você tenha firmeza. Porque o vento vai soprar, irmãos, a tempestade vai cair, o dia mau vai chegar, as coisas ruins vão aparecer, a dificuldade vai vir. Ai, pastor, vira essa boca para lá. Tá bom, o dia mau vai vir, a tempestade vai vir, as coisas ruins vão chegar. Pastor, o senhor está jogando praga, pastor? Não, querido, eu não preciso fazer isso não, jamais faria isso, irmão. Essas coisas a gente não precisa chamar não, irmãos, isso vem sozinho, por incrível que pareça. E na maioria das vezes vem sem dar recado, vem sem avisar. As dificuldades, os problemas vêm na hora que nós menos esperamos. Ou alguém já recebeu uma mensagem de WhatsApp assim, né? Seu telefone apita e você abre lá o WhatsApp e fala assim: olha, essa semana se prepare porque vai vir uma crise da saúde na sua casa. Aí depois você recebe uma mensagem no WhatsApp e fala assim: olha, essa semana se cuida porque o seu casamento vai passar por um momento muito difícil. Alguém já recebeu um WhatsApp desse, irmão? Avisando os problemas, avisando a hora que vai chegar, as dificuldades avisando a hora que vai chegar. Sempre chega na hora que a gente menos espera. É ou não é? As coisas ruins, elas sempre acontecem na hora que nós menos esperamos.
As dificuldades, elas sempre vêm nos momentos mais inesperados. Ou alguém aqui já acabou a gasolina do carro na esquina do posto? Ou seu pneu furou de frente da borracharia? Às vezes, você pode ser premiado, como eu vi um vídeo um dia, falando sobre o cúmulo da sorte. Qual que é o cúmulo da sorte? Ser atropelado pela viatura do SAMU. Esse foi sortudo, né? Foi atropelado pela viatura do SAMU, irmão. Esse foi... Mas, normalmente, essas coisas não acontecem. E nós precisamos, muitas vezes, estar preparados para esse momento difícil. Então, nós queremos ensinar esses fundamentos. Aprender a lidar com isso que eu vou falar aqui com vocês. Vá para Mateus agora, capítulo 6. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Mateus capítulo 6, Jesus vai falar sobre algo muito importante, que nós precisamos aprender a lidar com isso, que nós precisamos aprender a lidar com a nossa vida, no trabalho, né? No trabalho. Nós vamos orar pelo seu trabalho, vamos orar pelo seu negócio. Se você está desempregado, nós vamos orar por você também, né? Mas essa é uma área que nós vamos cuidar do nosso coração. A área da ansiedade. Nós não podemos receber, irmãos, muitas vezes, a possibilidade de se ter uma promessa no coração, na empresa, né? A gente não consegue muitas vezes vislumbrar uma possibilidade de um negócio grande ser fechado, ou uma promoção, ou uma venda, ou uma compra, ou uma mudança. A gente não pode, porque isso mexe com o nosso interior. A ansiedade toma conta de nós muitas vezes. E a Bíblia nos ensina como nos comportar diante desse quadro. E fala aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Fica ansioso não, irmãos, ainda que pareça que as nossas preocupações são muito mais do que isso, né? Eu creio que o Senhor Jesus está falando aqui sobre alimento e sobre roupa, mas isso aqui engloba tudo a nossa vida. Isso aqui entra os boletos, aqui entra a água, aqui entra a energia, entra o aluguel, entra o financiamento, entra tanta coisa nesse pacote aqui, que a gente poderia ter uma lista enorme aqui, mas o Senhor se resumiu à comida e às vestes, para não ficarmos preocupados. Aí ele dá um exemplo: observai as aves dos céus, não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual o homem, ou qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio quê? Mal. Não adianta a gente ficar ansioso, preocupado com os negócios, com o serviço, com o trabalho, com isso, com aquilo. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor.
Vamos voltar para o último texto que eu quero ler com vocês agora, no Salmo 127. Pequeno salmo da Bíblia, são apenas poucos versículos, mas que, se você conseguir decorar esse salmo, olha, vai te ajudar muito na sua caminhada. São 5 versículos ali. Foi um dos primeiros salmos que eu decorei na Bíblia. Versículo 1, olha o que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Pastor do céu, era isso que eu precisava ouvir. Amanhã eu vou dormir até o meio-dia. Negócio de levantar cedo não adianta nada? Não, já sei. Era tudo. Ganhei meu dia hoje, pastor. Amanhã já vou avisar lá na empresa ou no meu negócio. Vou levantar. Não é esse o sentido que a Bíblia diz. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Lembra? Só segura o dedo aí. Vamos voltar aqui no 37. Olha o que nós lemos no 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Dormir fala de descansar, não fala de não levantar cedo, não fala de não trabalhar, mas deixar com que Deus, que essa palavra seja o seu descanso, a sua confiança voltada no Senhor, no seu Deus, e o mais ele fará. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Quando você confia no Senhor, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, quando você entrega o teu trabalho, quando você entrega a tua empresa, quando você entrega os teus negócios, o Senhor vai prosperar ainda mais os seus caminhos. Eu falei hoje de manhã, eu estava visitando um irmão essa semana na empresa ali, no final do dia, fui lá orar com os irmãos lá, e eu estava falando com eles, né? Que ninguém nesse mundo aqui é exclusivo, irmãos. Ninguém aqui pode dizer assim: eu sou a única pessoa que faço isso nessa cidade. Eu sou a única pessoa nesse estado que faz isso. Eu sou a única pessoa no Brasil que faça esse tipo de trabalho. Eu sou a única pessoa no mundo que desempenha essa função. Ninguém aqui pode dizer isso, irmãos. Em cada área de cada um aqui, tem muita gente fazendo a mesma coisa que você faz. Tem muita gente desempenhando o mesmo trabalho, o mesmo papel, o mesmo tipo de negócio que você tem. Qual é a diferença então? Aí foi o que eu falei com eles. E oramos lá e abençoamos eles lá. É colocar o Senhor na frente do negócio. E ele começou a dar um testemunho e disse assim para mim: pastor, a nossa empresa, ela tem poucos anos. Eu não me lembro agora exatamente se é 3 ou 4 ou 5 anos, mas é de 5 para baixo anos que a empresa tem. E o dono, eles trabalham com uma franquia de uma grande empresa que tem mais de 400 representantes no Brasil todo. E eu não me lembro aqui ao certo se foi nesse mundo globalizado das 400 e tantas empresas, ou se foi no estado de São Paulo ou na região aqui. A empresa dele é bem pequena, o escritório é bem pequeno, uma estrutura bem pequena. E a empresa dele ficou em 4º lugar em vendas. E os proprietários da franquia
da matriz estão querendo chamar eles lá para saber o que está acontecendo. Como que uma empresa com tão pouco tempo, como que uma empresa tão pequena, como uma empresa que começou há tanto aqui, que tem uma estrutura e trabalha com tantos metros quadrados, como que vocês conseguiram vender tanto e superar cidades como Ribeirão Preto em vendas? E ele vai ser chamado lá na empresa para lá explicar. E ele falou que a primeira coisa que ele vai dizer quando ele chegar lá foi o Senhor. Não somos nós, irmãos. A diferença no seu trabalho, a diferença no seu negócio, a diferença lá onde você trabalha. Tem muito, talvez você é funcionário lá, você é um vendedor, você é um representante, você trabalha naquela empresa, tem muita gente trabalhando junto com você lá. Eu não estou pedindo para você competir com ninguém, não estou pedindo para você ser melhor que os outros, eu estou pedindo para você confiar nessa palavra aqui só. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará sobressair a tua luz. Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar. Coloca Deus na frente dos teus negócios, coloque Deus na frente da sua vida. Tudo que você for fazer, coloque Deus na frente, irmão. Coloque o Senhor na frente. Se você é funcionário, coloque Deus na frente. Se você é dono do seu negócio, coloque Deus na frente. Se você já é aposentado, coloque Deus na frente. Se você está desempregado, coloque Deus na frente. Coloque o Senhor na frente da sua vida. Coloque Ele em primeiro lugar. Confia nele e você vai ver que o mais Ele vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. E dessa forma você vai experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Confia no Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão nós vamos trabalhar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Coloque Deus na frente da sua casa. Coloque Deus na frente dos seus filhos. Nesses últimos dias, estou terminando e nós vamos orar. Eu estava dando um testemunho, conversando com uma pessoa. Eu estava falando assim para ela: a melhor coisa que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E ensinarmos esse caminho, implantarmos esse caminho aqui no coração dos nossos filhos. Eu sei que cada um de nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Você quer dar uma boa escola, você quer dar uma boa faculdade, você quer dar uma boa estrutura, e você quer dar uma boa condição de vida para ele. Não está errado, nada disso. Mas em primeiro lugar, querido, em primeiro lugar, coloque isso aqui na vida dele. Coloque isso aqui na vida dele. Porque isso aqui é a garantia que você vai ter. A sua educação, o que você ensina, não é garantia. A sua brabeza, os seus gritos e os tapas que você dá na mesa, não é a garantia de que seu filho vai te obedecer. A condição financeira não é a garantia que ele vai te oferecer, que ele vai ter, que você vai ter dele. O quanto de dinheiro você vai pôr na vida dele, investir na vida dele, não é a garantia. Quanto maior os cursos universitários, os cursos mais caros que existem, são os cursos onde há o maior índice de pessoas usuárias de drogas. São as faculdades caríssimas, faculdades que chegam a custar mais de 10 mil reais por mês. É onde tem o maior índice de jovens perdidos no mundo das drogas. Nós não temos nenhuma garantia, irmãos. A única garantia que nós temos dos nossos filhos é nós ensinarmos essa palavra para eles. E eu estava dizendo para essa pessoa: eu me converti aos 14 para 15 anos de idade.
eu entreguei minha vida para Jesus. Alguns anos depois eu me formei num curso em Ribeirão Preto e consegui um emprego, e eu fui morar a 600 quilômetros longe daqui. Isso em 1988. Eu estava com 3 anos e meio de fé. Eu fui morar no interior de Goiás, numa cidadezinha chamada São Luís de Montes Belos, a 120 quilômetros de Goiânia, em uma época que internet não existia. Não é que não tinha sido inventada a internet. Telefone celular também não existia. Telefone fixo era caríssimo. Só quem tem mais de 40 anos aqui lembra dessa época, né? Que lembra quando o telefone era um negócio caro, que as pessoas até alugavam as linhas telefônicas de tão caro que era. Não era igual hoje. Hoje qualquer um pode ter uma linha. Hoje em telefone fixo ninguém nem mais tem mais isso, né? Hoje é tudo celular. E eu fui morar 600 quilômetros longe da minha casa, dos meus pais. Eu podia fazer tudo o que eu quisesse. Eu podia aprontar todos os rolos imagináveis e inimagináveis. Meu pai e minha mãe nunca iam ficar sabendo. Pergunta se eu fiz alguma dessas coisas. Não fiz. Sabe por quê? Porque eu sabia que os meus pais não estavam me vendo, mas eu estava diante de um Deus que eu não podia me esconder dele. O temor de Deus. E olha que eu não tinha, os meus pais nessa época nem convertidos eram ainda. Ou acho que minha mãe na época, não sei se era ou se não era. Eu tinha apenas entregado a minha vida para Jesus, e eu recebi a instrução de que Deus estava cuidando de mim. E ainda que eu estivesse longe da minha casa, longe dos olhos dos meus parentes, da minha família, eu sabia que o meu Deus estava me vendo, e o temor de Deus estava no meu coração. Então, o maior investimento que você faz é na vida dos seus filhos. Pegue seus filhos, traga eles na rede de jovens. Você tem filho adolescente? Você tem filhos jovens? O que eles ficam fazendo de sábado à noite? Aonde eles estão? Em casa, assistindo televisão? Pegue eles, traga aqui na rede de jovens. Eu sei que às vezes é ruim, irmãos. A gente, eu e a Débora somos motorista de menina ainda. É um leve trás que eu vou te falar uma coisa para você. Mas eu não olho isso como uma dificuldade. Eu olho isso como um investimento que eu estou fazendo na vida espiritual dos meus filhos. Porque se você não ensinar, se você não envolver os seus filhos com as coisas de Deus, você pode ter certeza, o mundo está doidinho para pegar eles. O mundo está doidinho para pegar eles. E vão pegar. Não adianta ser bravo. Lá em casa eu ponho ordem do negócio. Não põe não, irmão. Você não dá conta de segurar. Você acha que você dá conta, mas você não dá conta de segurar. Você acha que a gente acha que tem controle, mas a gente não tem controle. A não ser que você tranque ele, isole do mundo, tome celular, tome computador, tira de rede social, exclui ele, tranca ele dentro de um quarto e só sai com você. Você vai conseguir manter por um certo tempo ainda, porque depois de uma certa idade também você não segura mais. Então entrega os seus filhos nas mãos de Deus. Entrega, coloca nas mãos do Senhor. Não há lugar melhor para educarmos os nossos filhos, para ensinarmos os nossos filhos, do que na palavra de Deus. E envolvê-los com esse ambiente aqui de fé, esse ambiente espiritual, esse ambiente das coisas de Deus. Porque o mundo, irmãos, eles estão lá fora sedentos para tragar as nossas crianças, estão sedentos para tragar os nossos jovens. Esse liberalismo de hoje, esse pode tudo, esse experimentar de
tudo, esse provar de tudo, já não vai ser incutido na mente deles, já está incutido nessa geração. Cabe a nós ensinarmos outros valores para eles, que são os valores da palavra de Deus. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns cursos a mais que você estava sonhando com eles e investir mais nas coisas de Deus. Amém? Mas entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, entrega a sua vida, entrega a sua casa, entrega os seus filhos, entrega a sua empresa, entrega o seu maior patrimônio, que é a sua vida e a sua família. Seu maior patrimônio não é a sua empresa, seu maior patrimônio não é a casa que você tem, não é a garantia da aposentadoria, não. Seu maior patrimônio é a sua família. Entregue-os nas mãos do Senhor. Amém? Confia nele e o mais ele fará. Vamos ficar em pé?